Doutora Ana, você estava falando agora sobre essa questão que a liberdade de expressão é um direito natural. Só que daí você esbarra no autoritarismo, vai dizer, natural de algumas pessoas. Então, isso fica um pouco... como é que a gente lida, né, praticamente, para colocar esse direito natural à liberdade de expressão e você está vendo praticamente isso sendo cerceado? Sim. Porque, de certa forma, devia prezar por esse direito, certo? Sim. Isso é um ponto interessante, né? O direito natural, né? Quando a gente diz, por exemplo, que a liberdade de expressão, ela se trata de um direito natural, nós estamos querendo dizer que existe, sim, que existe uma certa inclinação do homem a bens que são alcançados por meio desse direito, que é a liberdade de expressão. Então, eu expliquei, a gente só consegue alcançar a verdade, o conhecimento, através da liberdade de expressão, por exemplo. É impossível que a gente pense que uma sociedade ela vai evoluir em termos de conhecimento se as pessoas não forem capazes de uma livre troca de ideias. Muito bem. A grande questão que nós colocamos e como é que a gente faz para que, por exemplo, as autoridades estatais respeitem essa liberdade ou que as pessoas em geral enxerguem essa liberdade de expressão como algo que tem um valor? Por meio de uma educação de fato. O Aristóteles ele fala, né? Nós precisamos ser educados nas virtudes. Alcançar o nosso pleno potencial enquanto seres humanos, enquanto sociedade, depende que nós passemos por um trabalho educativo. Mas qual é o nosso problema hoje? Nós passamos a faculdade de Direito inteira sem ouvir uma única reflexão a respeito do que significa, por exemplo, a justiça. Nós passamos a faculdade de Direito inteira sem ouvir uma reflexão a respeito do que significa, o que deve significar a liberdade. A gente passa a faculdade de Direito inteira sem refletir a respeito da importância de um valor como a propriedade privada. Nossa formação jurídica ela é extremamente pobre, mas isso é fruto de uma certa também corrente filosófica que entende que por esses valores supostamente serem muito relativos, eu não preciso falar sobre eles, eu não preciso ensiná-los. Então a gente vai perpetuando autoritarismos, a gente vai perpetuando noções erradas, porque nós nunca paramos para pensar de fato sobre o que esses valores significam, qual é o valor deles para os seres humanos. Então, a resposta é essa, nós precisamos falar sobre isso. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E, de fato, não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então, se você sente dor, é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento. Porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção.
Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.